melhor da dança francesa de passagem pelo Brasil. Os novos planos do Depeche Mode. Multi-instrumentista, cantora, compositora. Conheça o som da Mamundi. Marinheiro perdido no mar, vida nova, só de você chegar, encontrar alguém. A experiência como técnica de som em casas de shows como Fundição Progresso e Circo Voador serviu de base para Mamundi encontrar o som. Hoje, aos 29 anos, a cantora que queria ser guitarrista é uma das revelações no mundo indie. E seu primeiro álbum de estúdio é sucesso de crítica e de público. Vem pra descansar, desaguar no mar, ficar, se reanimar. Entreguei o dia na mão do Redentor, vou descansar. A Mamundi é a Marcela Valle. Sim. Quem é a Marcela Valle? Quem é a Mamundi? Eu acho que Mamundi acabou, ainda está em formação ainda. Acho que a ideia dela sempre teve na minha cabeça, mas o exercício de ser um artista é contínuo, né? Então tá começando agora. Marinheiro perdido no mar, vida nova, só de você chegar, encontrar alguém. Eu era técnica de som, trabalhei um tempo fazendo documentários, era técnica de áudio, microfonista, então foi um caminho na busca de ser uma musicista, guitarrista, enfim, eu tive que bancar muitos caminhos ali até chegar nesse momento. É só você chegar pra tudo ficar solto. Eu sempre fui muito aficionada em fazer boas músicas, bons hits. Eu sempre gostei, sempre ouvi muito rádio, eu sou muito apaixonada por rádio e televisão. Então na minha cabeça eu queria fazer músicas para as pessoas embalarem suas vidas. Tudo só pra te mostrar que vai valer a pena de verdade. Eu lancei 2 EPs, um EP chamado Efeito das Cores em 2012, que eu fiz em casa, produção independente total. 2013, que era o Setembro, que tinha a música Vem. Me dá uma dança, me deu um lugar. E aí você lançou teu primeiro álbum de estúdio, Sim, que é o Mamundi. que é o Mamundi. O Mamundi, eu quis organizar tudo que eu tinha muita demo, tinha muita música, tinha muita coisa, e aí eu quis ser uma produtora musical, de fato. Então reuni os meus melhores sucessos, vim para São Paulo, finalmente conhecer São Paulo para gravar voz num estúdio de gravação aqui, que era o único desafio que eu queria deixar com essa cara de estúdio, né? Quando tudo terminar, essa noite acontecer, na verdade é pra dizer que o meu coração te ama. Bom, como você produz tudo, mixou, masterizou, enfim, eu queria falar desse disco com você aqui perto, que a gente está no oásis das lojas de música verdade. e de instrumentos. Vamos Bora lá embora, falar vamos. um pouquinho mais? Vamos lá, pô, que demais. Me dá uma dança. E aí, como é que você constrói todas as bases aí das tuas músicas? Eu produzi o disco em casa, gravando bateria eletrônica, eu toco bateria também, mas basicamente era simulando uma bateria eletrônica que era muito usada nos anos 80. Então, essa bateria é uma que simula esses sons dos anos 80, que tem todas essas situações e que de repente eu gravei isso na mão, sampleei, recortei. Aqui é muito mais fácil, assim. Então mostra pra gente um pouquinho. E o
Festival France Dance já passou por 15 países e agora chega ao Brasil com 11 companhias e coreógrafos franceses. Além dos espetáculos, o público também pode participar de oficinas, conferências e seminários. Uma das questões que mais vai aparecer nessa programação do Sesc no France Dance Brasil é a transgressão do cânone, né? Como a gente traz elementos do cânone, da dança, mas com uma nova roupagem, com uma nova linguagem. A gente vai ter Dub Love no Sesc Pompeia, com bailarinos fazendo dança na ponta, na sapatilha de ponta, mas ao som de dub jamaicano. O setor coreográfico na França é um dos setores artísticos que representa muito a diversidade também étnica da França. Em São Paulo vamos ter no Teatro Alfa Mourad Merzouki, que é um trabalho muito interessante. Mourad Merzouki vem dos subúrbios e mistura no seu trabalho o hip-hop com as novas tecnologias. A gente tem Gala do Jérôme Bel, que traz bailarinos e não bailarinos. Então, também um pouco para discutir onde está a dança, que corpo é esse que dança, quem sabe, quem não sabe dançar. Na programação do Sesc São Paulo, a gente tem 2 trabalhos com elenco só de brasileiros, então Gala, do Jérôme Bel, e Crivos, da Emanuele Hein, que tem elencos brasileiros. Isso também é uma marca do projeto, a gente conseguir trazer a cena francesa, mas em diálogo sempre com a cena brasileira. O que tentamos fazer é que a programação reflete a diversidade estética, mas também a diversidade da sociedade francesa. Pois é, o France Dance está em cartaz em 4 estados, mas até novembro vai passar por uma série de cidades. O site ambarfrance-br.org tem toda a programação. E por falar em programação, o Metrópolis apresenta exposições abertas ao público aqui em São Paulo. O Metrópolis recebe nada menos que o intelectual do ano, vencedor do tradicional troféu Juca Pato da União Brasileira de Escritores. O historiador Luiz Bernardo Pericaz é autor de Caio Prado Júnior, já mostro para vocês aqui a capa, Caio Prado Júnior, uma biografia política, livro que resgata a história de um homem que abandonou a origem aristocrática para defender os seus ideais políticos. Boa noite, Luiz. Boa noite. Uma biografia política. Já se escreveu, claro, evidentemente, bastante sobre o Caio Prado Júnior, mas você teve acesso a mais coisas ainda, foi isso? Sim, quer dizer, eu quis fazer uma biografia essencialmente política. Eu não me preocupei em entrar em detalhes da vida íntima, da vida privada. Claro, quando você fala que... Você lembra que a filha, por exemplo, fazia parte era membro do Partido Comunista. Então, certamente que a relação com a filha é importante, a Danda Prado, que foi depois editora da Brasiliense. Ou quando você pensa
que o Caio Graco, que era o filho do Caio, foi preso com ele em alguns momentos, ou detido pela polícia política. Então, obviamente, esses episódios eu vou ter que contar. Claro. Agora, os detalhes da vida íntima dele, da vida amorosa, eu não quis, porque eu acho que não era o objeto do meu trabalho, né? Tanto que no primeiro capítulo você já começa com o ingresso dele no Partido Comunista. Né? Exato. A partir do momento que ele entra no Partido Comunista, ele vai ser um militante até o fim da vida. Mesmo que em momentos ele não tivesse uma atuação tão direta quanto em alguns períodos específicos da vida dele, né? Depois que ele sai da prisão em 1971, a militância dele basicamente termina. Mas ainda assim ele permanece no partido, ele nunca se desligou, né, do PCB. Então, a relação dele com o PCB, com o mundo do socialismo, os países socialistas, né, ele viajou para a União Soviética, para a China, para Cuba, para a Polônia, para a Tchecoslováquia. E teve problemas por causa disso, não teve? Ao publicar o livro, pelo menos, sobre a União Soviética, lá no período do Getúlio. Claro, não. A segunda edição do URSS, O Novo Mundo, foi confiscada, né? Então, quer dizer, ele era um homem visado pela polícia política a vida inteira. Sim. Se você procura os documentos dos órgãos de segurança, né, você vai perceber que ele foi monitorado desde o começo dos anos 30 até o final dos anos 70. Você tem documentos da polícia política, do DOPS, DEOPS, o SNI, quer dizer, falando do Caio. E muitas vezes ele ia, por exemplo, dar uma palestra para estudantes numa determinada universidade. E tinha um jovem fingindo que era um estudante, mas na verdade era um agente infiltrado e anotando tudo. Então a vida dele foi monitorada durante anos, né? Agora você levou bastante tempo para escrever esse livro, uma pesquisa muito intensa, muito densa, não é? Foram 6 anos, né? Eu fui em vários arquivos. O principal deles é o arquivo do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, onde você vai encontrar a biblioteca do Caio e a maior parte da documentação dele, que foi vendida pela última esposa para o IEB, né? Então lá você tem uma mina de ouro, são documentos assim, interessantíssimos. Muitos deles são inéditos, né? Mas também na casa de familiares. Então você... Aliás, você é um familiar. Claro, né? O Caio era meu tio-bisavô. Né? Então isso ajudou, porque muita gente abriu a porta de casa para que eu pudesse consultar essa documentação. E são documentos interessantíssimos. Eu estava conversando com você antes do programa, um primo estava limpando a garagem de casa e, de repente, procurando outras coisas e, sem querer, encontrou uma pasta que tinha documentos da prisão do Caio, em 1970. Então, ele me manda um e-mail e me diz, você teria interesse em dar uma olhada nesse material? É claro. E isso fez com que o livro atrasasse a publicação, porque aí eu tive que mudar a diagramação, incluir muito. E ganhou quantas páginas mais? E ganhou quase 100 páginas a mais. Quer dizer, porque aí você começa a descobrir um material que é inédito e que é interessantíssimo e que vai iluminar aqueles aspectos da vida do Caio que muitos outros autores acabaram não discutindo. Então, eu acho que valeu a pena, né, ter atrasado um pouco a publicação, mas eu fiquei contente com o resultado e como a gente estava conversando. Depois que o livro já estava pronto, ainda achou... eu encontrei novos documentos. Por exemplo, uma carta do Fidel Castro para o Caio, já nos anos 80, e muito provavelmente essa carta foi escrita para que o Frei Beto, que estava em Cuba naquele momento, entregasse para o Caio Graco, que era um grande editor brasileiro. Filho. E que a gente deve sempre lembrar, porque eu acho que o Caio Graco merece uma boa biografia, um dos maiores editores brasileiros. E o Caio Graco deveria, então, entregar para o Caio Prado Júnior, o pai dele, Sim. que já estava com Alzheimer, né, com mal de Alzheimer, então ele certamente não pôde atender a solicitação do Fidel naquele momento, que ia ser uma grande reunião que ocorreria em Havana. Mas é interessantíssimo, porque a quantidade de documentos que você encontra ainda é muito grande. Você, né, vai encontrar ainda muito mais. Mas eu pediria para você o seguinte, a gente sabe que o Caio foi um pensador daqueles assim que tentavam definir o Brasil pesquisando lá atrás, né? Desde o Brasil colônia para entender o Brasil de hoje. Mas para as novas gerações que não conhecem o Caio, como é que você definiria, assim,
Olha, eu acho que o que você comentou é muito interessante, porque o que a gente vê hoje, em termos de comentaristas políticos, né, em telejornais ou na imprensa escrita, né, os colunistas, né, são indivíduos, né, ou intelectuais, vamos dizer assim, que escrevem essencialmente sobre conjuntura política. E é basicamente isso. Na geração do Caio, você tem gente, e em algumas gerações posteriores, você tem intelectuais que, para falar do momento atual, vão até a colônia. Eles precisam entender a formação histórica do Brasil, todo o nosso processo. Nelson Werneck Sodré, Florestan Fernandes, Leôncio Basbaum, o próprio Caio. Quer dizer, você tem intelectuais assim, muito importantes, né? E o Brasil, eu acho que tem que sempre retomar esses personagens, porque para que nós possamos atuar hoje, e a prioridade deles sempre foi atuar no mundo à sua volta, né? Ou seja, eles não eram apenas diletantes, eles não eram acadêmicos que querem ter boa pontuação para subir na carreira. O objetivo deles era mudar a realidade do país. E a nossa esquerda hoje precisa aprender muito com o Caio, na sua opinião? Eu acho que a esquerda está relendo o Caio, está relendo o Nelson Werneck Sodré, relendo o Marighella e lendo sobre a vida do Marighella também, está relendo e conhecendo a vida do Luiz Carlos Prestes. Então, eu acho que todas essas novas biografias que estão sendo publicadas são muito importantes porque abrem a cabeça dessa nova geração e estimulam esses jovens a buscar a vida e a obra desses personagens. Então, eu acho muito importante nós retomarmos essas discussões sobre a Revolução Brasileira, vamos dizer assim. Você ganhou o Juca Pato, parabéns, lógico, né? Ele também ganhou o Juca Pato em 1967, se não me engano. Ele ganhou, no comecinho de 67, ele é eleito o intelectual do ano de 66, né? Do ano anterior, pela Revolução Brasileira. E eu estava lendo aqui o discurso dele lá em 1967 e, cara, assim, parece que ele estava escrevendo para o Brasil de hoje, uma coisa incrível. De uma maneira geral, até aquelas questões assim, Brasil a gente chama de subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Eu me lembro quando eu era adolescente, essa discussão ainda era viva, ainda hoje se discute isso. Por quê? Pois é, nós ainda não conseguimos superar, né, o nosso caráter de dependência, né, e o nosso caráter, nossa dependência. Primeiro, se nós pensarmos que o Brasil ainda tem como carro-chefe, como polo dinâmico da economia, a venda de produtos agropecuários e minerais, né, de commodities, para o mercado externo. Quando você tem 600 mil pessoas na prisão, quando você tem em torno de 60 mil assassinatos por ano, quando você tem um projeto como Escola Sem Partido, ou o desmonte da universidade pública, ou a privatização de todos do pré-sal e desestruturando todo o nosso aparelho de Estado, né? Quando você tem a recriação do Gabinete de Segurança Institucional, ou um ministro que está aí para monitorar movimentos sociais e indivíduos, ou quando você tem um filme como Aquários, que está sendo boicotado pelo governo, ou quando você tem um homem como Chico Buarque, que é hostilizado por jovens, e ele é um patrimônio da cultura nacional, e ele é hostilizado por garotos na rua, simplesmente porque ele pensa diferente. Né? Então, quer dizer, quando você começa a ver isso, a destruição do Ministério da Cultura, que foi reconstituído pela força e pela pressão dos intelectuais e dos artistas. Então, quer dizer, com esse tipo de mentalidade, com as elites no poder, se você olhar a concentração de terra no Brasil é enorme ainda. O agronegócio dá o tom, os agrotóxicos dominam o campo, e sem contar com o Congresso brasileiro, que representa... Isso... Não, e só para completar, quer dizer, a quem representa aqueles deputados e senadores, quer dizer, as bancadas que representam o interesse dos ruralistas, ou da grande mídia, ou de empreiteiros, ou de igrejas. Então, quer dizer, ainda há muito que se fazer no nosso país para
que nós consigamos chegar... Por isso que o que ele falou lá ainda em 1967 parece que vale ainda para hoje. Mas, Luiz, eu tinha vontade de conversar com você numa outra oportunidade e tal, porque muita gente não sabe, é que você escreve ficção também, teve uma peça que foi recentemente montada lá no Teatro Oficina, Cansaço, né? Que adora quadrinhos, que adora cinema, enfim, tem um outro lado seu aí, que é muito interessante, que a gente pode conversar uma outra hora aí, mas parabéns, viu? Prazer. Parabéns pelo livro, pela sua pesquisa, pelo seu prêmio aí. Muito obrigado. Obrigadão. Até a próxima. Bom, já que estamos falando de literatura, o romance Anatomia do Paraíso, de Beatriz Bracher, ganhou o prêmio São Paulo como o melhor livro do ano. Os outros premiados foram Marcelo Maluf, melhor autor estreante com mais de 40 anos, pelo livro A Imensidão Íntima dos Carneiros, e Rafael Galo, melhor estreante com menos de 40 anos, com o romance Rebentar. Vamos agora, ainda aqui, vou falar aqui, o interior de São Paulo pede passagem. Antes do intervalo, nós vamos mostrar algumas atrações culturais desta semana. A chegada do primeiro filho. O primeiro filho chega numa etapa cor-de-rosa da vida de um casal, não é? É um momento de tanta ternura, delicadeza dos dois como bebê, uma criação compartilhada. Mas para libido e sexualidade, zero. Conhece alguém aí que tá querendo casar? Ai, eu conheço, né? Quem quer casar aí? Nossa. Tem alguém que tá querendo casar? Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar. Eu recomeço do zero, sem reclamar, mais uma vez. Amanhã é feriado e também Dia das Crianças. Por isso, aqui vai uma dica do Metrópolis. Que tal levar o seu filho para ouvir música? O cantor e compositor Toquinho vai fazer show no Parque do Ibirapuera, acompanhado da Orquestra Furiosa, composta por jovens estudantes de música. Apresentação de graça na frente do Auditório Ibirapuera às 11 da manhã. Uma outra dica é a banda Mirim. Eles vão estar no Sesc Consolação às 4 da tarde. Show fresquinho, saindo do forno, com músicas novas. Nessa apresentação, o grupo conta com algumas participações especiais, como Chico César e Anelis Assunção. Também de graça, mas precisa chegar 1 hora antes do show para pegar os ingressos. Pense bem. Há quanto tempo você não ouve falar do Depeche Mode? Pois eles continuam por aí e acabam de anunciar um novo álbum. Spirit é o título do disco. O Depeche Mode já está trabalhando no álbum com a ajuda de James Ford, que já produziu Florence and the Machine e Arctic Monkeys. A ideia é lançar o trabalho no primeiro semestre do ano que vem e sair em turnê a partir de maio pela Europa, com 32 datas confirmadas. Antes disso, agora em novembro, o Depeche Mode vai resgatar o passado com o lançamento de uma retrospectiva com todos os vídeos da banda desde 1981. Ao começar a campanha pela presidência dos Estados Unidos, o candidato Donald Trump se definiu como um homem que venceu sozinho, que teria construído a fortuna graças a um pequeno empurrãozinho do pai, um empréstimo rápido assim de $1 milhão. Million Dollar Loan, este é exatamente o título da nova canção da banda Death Cab for Cutie. Longe de ser uma coincidência, é uma crítica áspera a Trump. A música é o pontapé de um projeto que reúne vários artistas do país contra o republicano. Serão 30 canções em 30 dias, bombardeando Donald Trump até 8 de novembro, data da eleição norte-americana.
E com o $1 Million Loan, nós encerramos o Metrópolis de hoje.